Graça e paz, amados e amadas do Senhor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre soluções para vencer a depressão. Então fique aqui comigo no canal para que você possa fazer como o rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha que enfrentar os seus gigantes, tinha que todos os seus desafios, a depressão vinha contra a vida dele, mas ele tinha as ferramentas necessárias que ele usava para vencer a depressão. No vídeo anterior, eu falei sobre motivos que levam as pessoas à depressão. Pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, pessoas que gostam de se isolar, que não produzem, pessoas que ainda não sabem o seu propósito. Eu peço que você dê uma conferidinha lá na parte 1 para que você veja quais os motivos que levam a pessoa à depressão. Neste aqui eu quero falar sobre a solução que devemos tomar para que nós não venhamos deixar com que a depressão venha nos assolar, pois outrora nós víamos isso acontecer muito fora da igreja. Hoje nós vemos líderes de igreja, pastores, homens e mulheres de Deus, cantores, entrando em depressão, porque é um mal maior que está aí sobre esse século presente e já vem lá de tempos antigos. Nós vemos o profeta Elias, Moisés, Davi, homens de Deus pedindo a morte. E por que nos dias de hoje talvez isso seria diferente? Então nós temos como igreja nos preparar para isso. Uma das primeiras ferramentas que Davi mais usava era orar de uma forma intensa. Aqui no livro de Salmos 55:17 ele diz assim, olha: de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi era um homem que clamava por Deus. Clamar é clamar, é orar em alta voz. Aqui a gente viu que ele orava no mínimo 3 vezes no dia. E ele falava, e Deus, Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai ouvir a minha voz. Então, quando nós formos orar, não é orar chamando o gato, ficar... E sim, orar em alta voz. Você tem dificuldade em orar? Assista esse vídeo aqui que eu falo sobre inimigos da oração. Pois uma pessoa que não ora, ela é levada à depressão, pois nós precisamos falar com o Pai o que está nos entristecendo, o que está causando ressentimento, o que está causando a frustração, onde nós falhamos. Precisamos ali confessar as nossas falhas, nossos pecados diante de Deus, para que Ele possa derramar a cura dele sobre a nossa vida. E nós vemos Davi, era um homem que orava de uma forma intensa, de uma forma louca, de uma forma onde ele chegava diante de Deus e falava, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo, os meus inimigos estão zombando, estão rangendo os dentes contra mim. Venha ao favor do teu servo, Senhor, e atende a minha voz, atende o meu clamor. Então, orar é você falar, é se abrir, é se expressar a Deus, falar aonde está doendo. Falar o porquê você quer ficar sozinho, o porquê esse sentimento de solidão. Se expresse, fale ao Senhor e Ele certamente derramará a cura dele sobre a tua vida. Davi também era um homem que era intenso com a palavra de Deus. Nós vemos quando ele começa a escrever o livro de Salmos, no versículo 1, ele fala ali dos pecadores, dos zombadores, bem-aventurado o que não anda segundo o caminho dessas pessoas. E no 2 ele já fala, mas tem o teu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse deve ser o nosso maior prazer. Precisamos ter prazer na palavra de Deus, em ler, em meditar, em memorizar, em estar na casa do Pai, ouvir a palavra dele, sabe? Estar ali deixando Deus falar conosco através da Bíblia, através das Escrituras. E é através dela, quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais nós podemos reivindicar ao Senhor aquilo que Ele prometeu para nós, que nós possamos ser como Davi. Aqui no Salmo 119, ele fala assim no último versículo, 176, que essa seja a sua oração diante do Senhor. Olha como ele fala aqui, olha. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então aqui nós vemos que Davi, ele passava por momentos de depressão, mas ele não esquecia os mandamentos do Senhor.
ele vencia a depressão, era através da palavra, através dos mandamentos de Deus. A terceira ferramenta que Davi mais usava era a forma dele se expressar diante de Deus. Ele se expressava de uma forma muito intensa, na forma de cantar, na forma de louvar, na forma de dançar diante de Deus. Ele não ficava como uma estátua, só com uma mãozinha levantada e aleluia, glória a Deus. Davi, ele dançava a tal ponto da roupa dele ficar toda bagunçada. Ele tocava a harpa de tal maneira que os demônios que estavam ali atazanando a vida do rei Saul, batiam em retirada por causa da forma intensa que Davi tinha de louvar, de se expressar diante do Senhor através da adoração, através do louvor. Assim nós temos que fazer diante de Deus. Coloque um louvor aí na tua casa para que você possa ouvir e se alegrar diante de Deus. Um louvor que adora, que exalta, que engrandeça o nome de Deus. Temos que tomar muito cuidado com o tipo de louvor muitas das vezes que ouvimos, porque tem louvores que levam a pessoa mais para baixo do que para cima. A Bíblia diz que o Senhor ele está entronizado em meio aos louvores. Então quando você louva, você adora, Ele já vem e te traz alegria, Ele te traz refrigério, Ele faz com que você esqueça os problemas, esqueça as dificuldades, e não que vão ser resolvidos dessa forma, mas você vai aprender a resolver de uma forma melhor. O Evangelho não é você não ter problemas, e sim você saber como lidar com os problemas. E é através do louvor, é através da adoração, fazer como Davi, ele dizia, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a alegria que ele tinha de ir para a igreja, ele não ia se arrastando, ele não ia de tanta pessoa ficar insistindo, de ficar forçando ele para ir para a igreja. Tem uma situação que ele passou, que a Bíblia diz que o filho dele estava doente, ia morrer. E Davi, ele se prostrou, colocou o rosto dele em terra e não comeu, ficou ali buscando pela vida do filho, pedindo ao Senhor para que Deus não o levasse. Porém, passou alguns dias, Deus recolheu. O filho de Davi morreu. E os servos de Davi, tudo ali com medo de falar para ele, porque como que a gente vai dar essa notícia? Como que a gente vai dar essa notícia? Davi, ouvindo eles cochichar, disse, meu filho morreu? Aí o servo, sim, morreu. Aí o que Davi fez? Tomou um banho, trocou de roupa, se ungiu, foi para a casa de Deus para adorá-lo. Depois voltou e pediu pão para comer. E os servos dele ficaram ali tudo, quando a criança estava doente, estava enferma, o Senhor não comeu, o Senhor jejuou, o Senhor só chorava, e agora que a criança está morta, o Senhor se alegra? Enquanto ela ainda estava viva, eu fiz com que eu pudesse chamar a atenção de Deus para que não tirasse a vida dela. Mas ela morreu, Deus, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, a criança morreu. Então, é mais fácil eu ir para onde ela está agora do que eu trazer ela de volta à vida. A vida continua. Foi essa atitude que Davi teve diante do Senhor, adorá-lo, mesmo em meio às perdas. Davi também era um homem que perdoava. Quantas das vezes o rei Saul não veio para querer matá-lo? E Davi, ele tinha um coração tão perdoador que uma das vezes que ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, por 2 vezes, se eu não me engano, ele não matou. E onde os servos dele diziam, vai lá, olha, ele está dormindo, é a sua hora, Deus entregou ele nas tuas mãos. Aí Davi chegou bem perto lá do rei que estava dormindo, cortou um pedaço do manto dele e saiu da caverna. Aí começou a gritar, dizendo, pai, rei, meu rei Saul, olha aqui teu filho, teu servo. Saul acordou, falou, é Davi, vão matar. Falou assim, olha aqui, isso aqui é um pedaço do teu manto. Eu estive aí agora, eu poderia ter matado o Senhor, mas eu disse, quem sou eu para levantar a minha mão contra um abençoado, um ungido de Deus? E Saul ali já se quebrantou. E não foi só dessa vez, mas outras vezes Saul quis matá-lo e ainda assim Davi o perdoou. Tenha você um coração perdoador. Deixe de guardar ressentimentos. Muitas das vezes a gente fica ferido por tão pouca coisa,
por qualquer tipo de palavra. Decida ter um coração livre de pessoas que só proferem palavras ruins, só desejam coisas ruins para a tua vida. Decida você ser feliz e ignore, retenha aquilo que é bênção e aquilo que vem para te machucar, para te entristecer, lance fora. Você vai ver, quando você parar de dar atenção para esse tipo de pessoas, para esses tipos de palavras, o inimigo não vai usar mais a vida dela para vir afligir a tua vida, pois nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principado e potestade. A Bíblia diz que nós devemos sujeitar a Deus, resistir ao mal e Ele fugirá de nós. Então, quando nós estivermos ali, no centro da vontade de Deus, e começar a fazer um escudo, uma barreira assim, diante dessas coisas que vêm para querer nos abater, é onde nós vamos estar fortalecidos na fé. E nada nem ninguém vai fazer com que a gente venha ficar deprimido. Davi também era um homem que se arrependia. Ah, pastor, mas como você sabe que ele se arrependia? Na Bíblia a gente não vê. Davi, ele teve suas falhas, teve seus pecados, não foram poucos, por isso que a Bíblia é linda. Ela expõe tanto os pontos positivos quanto negativos dos homens de Deus. Mas Davi era um homem que se arrependia, porque nós não vemos ali 2 adultérios, nós não vemos ali 2 homicídios, 2 contagens de censo. Davi, ele se arrependia. Até mesmo quando teve essa contagem do censo, que Deus não gostou e falou assim, olha, fala para Davi escolher o castigo. Deu 3 opções para ele escolher. E Davi falou assim, não, se foi eu que pequei, eu devo pagar. O povo não tem nada a ver, que o Senhor venha cobrar de mim, pois foi eu que errei. Então Davi, ele reconhecia os seus erros e se arrependia. Nós precisamos ter sim uma vida de arrependimento. Dia após dia estar se autoanalisando, deixar com que a palavra venha nos descobrindo, e aonde nós vemos que estamos falhando contra Deus, nós se arrepender e mudar a nossa mente, mudar a nossa atitude, mudar o nosso estilo de vida, ter um estilo de vida santo diante de Deus e não fazer nada que venha contra a palavra dele. Como eu disse no vídeo anterior, um pecado não confessado é um possível motivo para levar a pessoa à depressão, pois ela quer se esconder naquilo, mas Deus, ele sabe, mas ele quer e precisa que a gente venha confessar, que a gente venha falar o que aconteceu e a gente se arrepender, não voltar a fazer a mesma coisa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele era um guerreiro, ele era um líder de um povo. Ele era o líder da sua casa. Davi, ele enfrentava os seus gigantes, os seus Golias, ele ia para cima. Por mais que muitas das vezes ele se entristecia, ele se sentia rejeitado, ele era perseguido, ele era ameaçado de morte, mas Davi, ele não ficava se escondendo. Davi, ele não ficava se isolando. Davi, ele era guerreiro, ele ia para cima. Assim nós temos que proceder. Nós não podemos deixar com que as adversidades da vida venham nos inundar e nos colocar ali por água abaixo. Nós devemos achar um respiro e ir para cima e falar, não, eu vou nadar e vou vencer e vou conseguir. Então guerrei, vá para cima dessa... É por causa de um filho que você está entrando em depressão? Continue orando, continue intercedendo por ele. Deus, ele está ouvindo a tua oração, ele está ouvindo o seu clamor. É o desemprego, é um ressentimento do passado. Continue clamando, use essas ferramentas aqui que eu te mostrei nesse dia de hoje. Tenha um coração perdoador, ore intensamente, busque a palavra de Deus intensamente, seja um adorador, seja alguém que venha louvar ao Senhor e demônios vão bater em retirada, não vai ter tristeza, depressão, angústia que vai vir tomar conta da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confie no Senhor, pois ele é o primeiro que quer tirar você dessa situação em que você se encontra e te trazer para o reino da tua maravilhosa luz. Então clame a ele, busque por ele intensamente, guerreie. Todas as soluções que eu te indiquei aqui, colocando elas em prática, não tem como continuar numa depressão. Ou, caso ela venha bater na porta, você já está ali esperto e vai pôr ela para correr. Não deixa que nada nem ninguém venha tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado.
Se você ainda não se inscreveu, pode se inscrever, clique no sininho de notificações, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui nos comentários também o que você fez para vencer a depressão, ou o que você está fazendo, é você que tem? É algum amigo? Você conhece alguém que está passando por depressão? Compartilhe esse vídeo com ela. Eu creio que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.